Hoje é manhã de Páscoa aqui em casa e, como de costume, eu sempre monto uma mesa de café da manhã especial. Eu gosto de aproveitar essa mesa aqui de fora, porque no almoço a gente não consegue comer aqui, tá batendo sol. E eu acho tão agradável comer aqui, então eu aproveito esse período da manhã, que é mais fresquinho, e aí geralmente esses cafés eu sempre arrumo nessa mesa aqui, a não ser quando eu preciso de mais espaço, porque aqui é uma mesa menor, né? Já já eu desço com o restante das cadeiras. Justamente por ser uma mesa menor, eu acomodo os jogos americanos nessa posição, para poder ter o espaço aqui para colocar as comidas. Fiquei em dúvida se eu usaria rosa, por conta de ser muito feminino, né? E aí pensando no Benjamin. Mas faz muito tempo que eu não uso esses jogos americanos e eu amo. Eu falei assim, quer saber? Hoje vai ser rosa. As crianças gostam muito de tomar suco pela manhã, então eu sempre coloco uma taça ou um copo para o suco, que ele vem aqui, né, ao lado direito, e a xícara para quem quer tomar um chocolate quente. Meu marido gosta de tomar café. Eu poderia posicioná-la tanto aqui quanto ao lado do copo, como eu posso posicioná-la no centro do prato, como eu vou optar por fazer. Por quê? Assim eu ganho mais espaço na mesa, mas se você tem uma mesa maior e quer espalhar e ter mais riqueza visual, vamos dizer assim, né? Você pode usar nessa posição. O guardanapo a mesma coisa, poderia vir aqui em cima do prato ou aqui ao lado esquerdo, mas eu sempre gosto de deixá-lo aqui mesmo ao lado esquerdo. E um detalhe importante, a xícara sempre assim, tá? Nunca assim. Apesar da gente ver bastante posicionado dessa forma em hotel, por exemplo, o correto é dessa forma, sempre viradinha para cima. No hotel é até compreensível, né, para não cair sujeira, enfim, eles deixam viradinho para baixo. Mas na nossa casa a gente pode fazer da maneira correta, né? E a alça sempre do lado direito. Como já vai ficando bonito, né? Nossa mesa de café da manhã tem todo o meu amor. Eu tenho uma paixão especial por essa refeição. Antes era assim, todo domingo, mas agora nós temos ido à missa às 8 da manhã. E aí com isso ficou muito difícil, porque antes é muito cedo e demanda um tempo, né? Por mais que eu deixe a mesa preparada, as comidinhas, sentar com calma. E quando nós voltamos, 10h30, as crianças já estão com fome. Então não daria para sair sem comer nada, imagina, esse é um caos durante a missa. Então com isso eu não tenho mais conseguido fazer os cafés da manhã de domingo como eu sempre fiz. Então quando eu faço é muito especial. Eu amo, eu acho a coisa assim mais linda, acho uma riqueza, fora assim o momento que você passa, né, com a tua família ao redor da mesa. As crianças são assim apaixonadas, eles criam uma expectativa pro dia do café da manhã especial, até porque eles sabem que vai ter um monte de coisa que eles amam. E agora vamos aos talheres. Vale muito a pena você investir num jogo de talher básico de qualidade, uma louça branca básica de qualidade, um copo nesse formato taça, guardanapos brancos e um jogo americano que você goste. Esse aqui, apesar de ser tecido, ele é semi-permeável, então assim, suja, você lava, ele está pronto para usar de novo. Você caiu algo, você seca com um guardanapo no momento, ele não penetra, então é mais difícil de manchar. É sempre bom você escolher esse tipo de tecido para facilitar, semi-permeável ou impermeável. Existem muitas opções hoje no mercado, enfim, você pode escolher a que mais se adequa para o seu dia a dia, para a sua realidade. Isso aqui não é para se tornar difícil de se fazer, né? Então, você tendo pouca coisa, estando sempre ao alcance das suas mãos, é mais fácil de você se motivar, né? Porque se for algo que, meu Deus, ainda vou montar a mesa, tem que ser uma coisa agradável, mas eu te falo, vale muito a pena você tirar esse tempinho e dar uma caprichada, sempre usando aquilo que você tem. Não tenho nada, aos pouquinhos você vai adquirindo, mas é muito importante que você comece a fazer, porque só começando
você também vai ter a noção daquilo que tu precisa. Eu sempre falo, vai fazendo uma listinha. Cada vez que você vai montando uma mesa, você vai ver algo que está faltando, que você está sentindo necessidade. Poxa, não tem uma cestinha. Poxa, não tem um guardanapo. E aí você vai criando um bloquinho de notas no seu celular e toda vez que você estiver passeando, eu fiz isso por muito tempo. E com esse bloquinho de notas, quando você encontra uma oportunidade, algo que você gosta, que está com preço bom, você compra. E aí você não vai errar na compra, você não vai comprar por impulso e nem por excesso. Eu gosto de ter tudo enxuto, né? Então, assim, minhas coisas são sempre mais neutras, eu combino tudo entre si. Isso é importante ao meu estilo. Então, assim, a mesa reflete, né, o nosso estilo, o estilo da dona de casa. Lembrando que a gente só coloca aquilo que vai ser usado, né? Não tem sentido você ir colocando um monte de coisa na mesa como se fosse para enfeitar, mas não será usado durante a refeição. Então aqui eu já estou pensando no que eu vou servir. Garfo sempre do lado esquerdo. E a faca com o corte sempre virado para dentro do lado direito, posicionada aqui mais ou menos na reta do copo. É muito importante esse alinhamento dos itens. Isso é o que traz organização, aquele visual bonito para sua mesa. Outra coisa importante é que em mesa de café da manhã, chá da tarde, tudo aquilo que você vai colocar é de sobremesa. Talher de sobremesa, pratinho de sobremesa, não é o de refeição, não é aquele grandão, tá? Isso é importante dizer também. A xícara de chá é uma xícara universal. Aqui você serve café, chocolate quente, café com leite, chá. Então é por isso que é ela que vem para a mesa do café e não aquela pequenininha de cafezinho. E já que eu estou usando a xícara de chá, eu também uso a colher de chá. E o local correto de posicionar a colher é abaixo aqui da alça da xícara e não aqui à frente, como a gente vê muitas vezes também. Resolvi acrescentar os bowls. Aqui você serve uma fruta, um iogurte, um cereal. E o lado correto dele é sempre ao lado esquerdo, acima aqui do garfo. E por conta do bowl eu vou acrescentar também a colher, que vem ao lado da faca. E aqui tá a nossa mesa de café, linda, 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 linda. Desce minha caixa com itens de Páscoa para decoração. Cada ano eu vou escolhendo um pouquinho do que eu tenho, o que cabe, mas eu gosto muito de usar essa cestinha para os pães. Tenho essa aqui também que é linda, às vezes eu uso para fazer arranjo de Páscoa. Cenourinha, tenho coelhinho de madeira, mas essa aqui é um xodózinho, vai combinar bastante. Vou usar esses coelhinhos aqui, que eu também acho fofo. Vou ver o que mais. Aqui eu coloco tudo que eu acho que tem a ver com a data, né? Os guardanapos de papel. Eu tenho essa peça aqui que eu acho linda. Dá para colocar cupcake aqui em cima. Já coloquei pão de mel. Ah, tem um monte de coisinha aqui. Esses piquezinhos que são pregadores para fazer algum charminho. Tenho esses coelhinhos que eu fiz costurado à mão, aí tem várias cores. Inclusive eu tenho o jogo americano de todas essas cores. Essa aqui foi uma coleção de Páscoa que eu fiz, então por isso que sobrou bastante desses coelhinhos. Às vezes eu coloco para decorar, eles eram o porta-guardanapo para combinar com o americano, fofos, né? E falando dos coelhos, é óbvio que a Páscoa para nós é Jesus. Meus filhos sabem muito bem o que é isso, sabem muito bem a história da Páscoa, a história da ressurreição, a história que a morte não venceu Jesus. Mas o coelho, inclusive, para nós católicos, tem um símbolo dentro da própria celebração na data, que é o símbolo do quê? Da fertilidade. O coelho, né, tem muitos filhotes, então eu explico isso para as crianças. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso ontem. E o coelho representa o quê? A nossa Santa Igreja, a Santa Madre Igreja e os seus filhos, muitos filhos batizados que a igreja recebe. Então, por isso eles são muito bem-vindos e traz essa ludicidade para as crianças. Então, não tem problema nenhum. Desde que você explique, né? Óbvio, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelhinho, Páscoa não. A Páscoa tem um sentido muito profundo e a gente viveu isso esses dias de trido pascal. Então, as crianças assim sabem muito bem que a nossa Páscoa é Jesus.
Fui no mercadinho agora comprar um pão fresquinho. Comprei mais uns itens, algumas coisas que as crianças amam. Nem sempre eu consigo fazer tudo. E hoje foi um dia desses. Então eu comprei algumas coisas que a gente não tem o hábito de comer, mas em dias especiais eu sempre ofereço. Eles gostam. Essa aqui o Vinícius ama pão de cocada, um bolinho de ovos com cobertura de leite condensado, empadinha de frango. Esse aqui é aqueles salgados de presunto e queijo. Mais umas coisinhas que eu já tenho, frutas. E aí o que eu sempre faço, que é regra, é o quê? Por mais que não tenha sido eu que preparei, eu tiro tudo da embalagem. Aí eu reorganizo e coloco tudo de uma forma bem bonita e apresentável à mesa, porque a gente sabe que a gente também come com os olhos. Eu queria tanto ter encontrado morango para fazer uma decoraçãozinha aqui nesse bolo, mas eu passei em 2 lugares, não, aliás, em 3, e não tinha. Todos já tinham acabado. Esse salgado lembra muito a minha infância. Era o que eu mais gostava de comer quando eu era criança. Nossa, como eu gostava disso aqui. Já acordou sua irmã? Já tá pronta pro café? Seu cabelo tá lindo. Não, ovos com cobertura de leite condensado. Tá faltando uma coisinha bonita aqui em cima, né? Tá todo mundo com fome. Então, eu não sei porque você acordou tão cedo. Aqui nas frutas, eu sempre gosto de criar um contraste entre cores, perfumes, sabores, mas hoje eu não tô com muita opção. As frutas não estavam muito bonitas. Imagine, ó, por exemplo, o morango que eu queria aqui agora ia ficar muito bonito, porque o vermelho ele dá um destaque, né? Mas eu acho, nem sei se eu gostei tanto assim. Aí é o olhar mesmo. Quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. Vai pegando o jeito. E agora fazer tudo caber nessa mesa, que o espaço é pequeno e eu já estou achando que eu me empolguei. Mas vamos lá, fazer a mágica acontecer. Clarinha, vá descendo as cadeiras, por favor. Aqui também, na hora de trazer os alimentos para a mesa, eu vou buscando criar um contraste entre as cores, para não ficar tudo assim, por exemplo, tudo muito branco junto, tudo muito amarelo. Você vai espalhando os alimentos e trazendo cor e textura. Eu gosto muito de misturar também os itens, né, de apoio. Tem cores, tem porcelana, tem madeira, tem transparência do cristal, tem a palha. Isso traz uma riqueza, né, visual assim para a mesa.
E aqui o bolo, eu não estava contente com aquele bolo branquelo e resolvi espetar essas cenourinhas aqui. E achei que ficou fofo. Vamos ajeitando. Não, a cadeira de madeira. Tem que pôr esse menorzinho. Me dá salva Da mesa? Eu gostei? É. Me dá o que você mais gostou. Da gente e do galinho. Oh, que lindo.